Em 1875, um imigrante italiano desembarcou no Brasil com 3 moedas no bolso. 50 anos depois, sua família controlava o maior império industrial do Sul. Em 2008, enquanto milhões perdiam tudo na crise, um grupo seleto de bilionários multiplicou fortunas. Em 2023, descobriram que 5 famílias brasileiras controlam mais riqueza que os 100 milhões de brasileiros mais pobres juntos. Mas como? Como alguém sai da miséria absoluta e constrói império? Como outros nascidos ricos perdem tudo em uma geração? E por que existe um grupo invisível que nunca perde, nunca aparece e nunca para de crescer? Porque riqueza não é um número, é uma escada de 7 degraus. E cada degrau tem um preço. Hoje vou te mostrar quem subiu, quem caiu e quem nunca saiu do primeiro degrau. Eu sou o Guardião. Durante décadas estudei fortunas, segui rastros, entrevistei herdeiros, investiguei falências e descobri algo que a maioria ignora. Riqueza não é sorte. É uma construção de 7 camadas, cada uma mais brutal que a anterior. A maioria morre no primeiro nível sem saber que existem outros 6 acima. Alguns chegam ao terceiro e destroem tudo por ignorância. E uns poucos, raríssimos, escalam até o topo e operam acima das nações. Hoje vou te guiar por essa escada invisível. Vou te mostrar histórias reais, nomes verdadeiros, números que nunca foram revelados. E no final, você vai saber exatamente em que degrau está e quanto falta para o próximo. Se estiver pronto para a verdade, siga-me. A mentira que nos ensinaram. Antes de começarmos, preciso destruir uma mentira. A mentira que te ensinaram na escola, na televisão, nos livros de autoajuda. A mentira de que riqueza é ter muito dinheiro. Não é. Deixa eu te provar. Em 2015, um jogador de futebol brasileiro chamado Adriano Imperador tinha mais de 50 milhões de reais em conta. 5 anos depois, estava falido, deprimido, morando de favor. No mesmo período, a família Moreira Salles, donos do Itaú, enfrentou a maior crise bancária da história recente. Perderam bilhões no papel. Mas em 2020, eram mais ricos que antes. Por quê? Porque Adriano tinha dinheiro. A família Moreira Salles tinha sistema. Um estava no nível 3, os outros no nível 7. E essa diferença é tudo. Agora vamos começar do começo, do lugar onde todos nós nascemos. Nível 1, sobrevivência. O inferno silencioso onde metade do Brasil vive. Seu nome era Francisco, mas todos chamavam ele de Chico. Nasceu em 1982, numa favela em São Paulo, Zona Leste. Pai alcoólatra, mãe empregada doméstica. Aos 12 anos vendia bala no sinal. Aos 15, lavava carro. Aos 18, carregava caixa no mercado. Chico não sonhava em ser rico, sonhava em não passar fome. Esse é o nível 1, riqueza de sobrevivência. Aqui, você não pensa em investir, não pensa em crescer, não pensa em futuro. Você pensa, vou comer amanhã? E 50% do Brasil está exatamente aqui. Segundo dados do IBGE de 2023, 104 milhões de brasileiros vivem com menos de R$ 600 por mês. Mas a pergunta verdadeira é, por que tantos ficam presos aqui a vida inteira? A resposta é brutal. Porque o sistema econômico moderno foi desenhado para manter multidões neste nível, consumindo o mínimo, trabalhando o máximo, sem sobrar nada no fim do mês. Chico trabalhou 14 anos assim, de salário em salário, de conta em conta, de desespero em desespero, até 2014. Naquele ano, um acidente mudou tudo. Ele quebrou a perna carregando uma caixa de 80 quilos. Ficou 3 meses sem trabalhar, sem dinheiro, sem comida. E foi ali, deitado numa cama de hospital público, que ele entendeu algo. Se eu não mudar, vou morrer aqui. Quando saiu do hospital, Chico fez uma coisa que 90% das pessoas, no nível 1, jamais fazem. Ele parou.
Parou de aceitar qualquer trabalho, parou de viver no automático, parou de se contentar com migalhas e começou a estudar. Pegou um celular emprestado, entrou no YouTube, assistiu centenas de vídeos sobre vendas, negociação, marketing. Dormia 4 horas por noite. O resto do tempo estudava ou trabalhava. Em 6 meses, Chico não trabalhava mais carregando caixa. Ele vendia planos de internet de porta em porta. Ganhava comissão. No primeiro mês, faturou R$ 1.200. No 6º mês, R$ 4.500. Ele tinha acabado de sair do nível 1 e entrado no nível 2. A maioria das pessoas nunca sai do nível 1 porque acredita que trabalho duro basta. Não basta! Você precisa trabalhar duro na direção certa. Chico entendeu isso. Mas milhões nunca entenderão e vão morrer exatamente onde nasceram. Agora vem a parte que ninguém te conta. Sair do nível 1 é fácil. O difícil é sair do nível 2. Nível 2. Estabilidade. A armadilha confortável que aprisiona milhões. Maria tinha 32 anos quando conseguiu o emprego dos sonhos, CLT, carteira assinada, plano de saúde, vale alimentação, salário de R$ 4.500. Depois de anos na informalidade, aquilo parecia o paraíso. Finalmente ela podia pagar aluguel sem desespero, comprar comida sem calcular centavos, dormir sem medo do dia seguinte. Ela tinha alcançado o nível 2, estabilidade. E foi aí que a armadilha fechou, porque estabilidade é confortável. Mas é uma prisão invisível. Maria trabalhou 18 anos no mesmo emprego, mesma função, mesmo salário com pequenos reajustes. Aos 50 anos foi demitida, sem reserva financeira, sem plano B, sem habilidades atualizadas. Ela voltou para o nível 1. Isso acontece com milhões de brasileiros todo ano. Segundo a FGV, 70% dos trabalhadores brasileiros estão no nível 2. Ganham entre R$ 2.000 e R$ 6.000 por mês. Não passam fome, mas também não prosperam. Pagam contas, sobrevivem e repetem. A grande tragédia do nível 2 não é a falta de dinheiro, é a ilusão de que você já venceu. Você saiu da miséria. Tem emprego fixo, consegue pagar as contas e seu cérebro diz, pronto, você chegou. Mas não chegou. Você só parou de cair. Ainda não começou a subir. Agora deixa eu te contar a história de alguém que entendeu isso e usou de forma destrutiva. Em 2019, um jovem casal de Curitiba começou a ganhar bem. Ele, gerente de loja. Ela, professora. Juntos, R$ 9.000 por mês, estabilidade total. E fizeram o que 80% das pessoas fazem quando alcançam o nível 2. Aumentaram o padrão de vida na mesma velocidade que aumentaram a renda. Financiaram carro novo, alugaram apartamento melhor, viagens, restaurantes, roupas de marca. Em 2 anos, estavam endividados em R$ 140.000. Perderam o carro, perderam o apartamento, quase perderam o casamento. Voltaram para o nível 1, porque confundiram estabilidade com riqueza. E esse é o erro mais comum do Brasil inteiro. Estabilidade não é vitória. É pausa. É o momento de respirar e decidir se você vai ficar aí para o resto da vida ou se vai usar essa base para construir algo maior. A maioria escolhe ficar e morre confortável, segura e sem nunca ter vivido de verdade. Mas alguns fazem diferente e entram no nível 3, que é onde a coisa fica realmente perigosa. Nível 3. Estilo de vida. A ilusão dourada que destrói mais ricos que a pobreza. Rodrigo Alves tinha 28 anos quando sua empresa de marketing digital começou a faturar. Primeiro mês, 30 mil. Sexto mês, 80 mil. Um ano depois, 150 mil reais por mês. Ele tinha explodido. E fez exatamente o que a maioria faz quando o dinheiro chega rápido.
Comprou o estilo de vida. Apartamento de R$800 mil financiado. BMW, roupas de grife, relógio Rolex, viagens para Miami, Instagram impecável, festa toda semana, milhares de seguidores. Rodrigo não era mais um empresário, era uma marca pessoal. E estava completamente falido, porque o que ele não te mostrava no Instagram era salário dos funcionários atrasado, fornecedores cobrando, dívidas de cartão em 200 mil, crediário no limite. Rodrigo ganhava 150 mil por mês e gastava 180 mil reais. Esse é o nível 3, estilo de vida. O nível mais perigoso de todos, porque aqui você tem dinheiro, mas não tem riqueza. Você ganha mais do que a maioria das pessoas sonha, mas está mais preso do que quando ganhava menos. Porque agora você tem status a manter, imagem a sustentar, padrão a defender e vira escravo disso. Segundo o estudo da Serasa, 68% das pessoas com renda acima de 10 mil por mês estão endividadas. Quanto mais ganham, mais gastam. Quanto mais ganham, mais devem. É uma roda sem fim. E o pior, eles parecem ricos, andam bem vestidos, dirigem carros caros, moram em bairros nobres, mas estão a 3 meses de distância da falência total. Rodrigo descobriu isso em 2022, quando a empresa dele quebrou. Clientes sumiram, receita despencou. Em 6 meses, o faturamento foi de 150 mil para 20 mil reais. Ele não conseguiu pagar as contas, perdeu o apartamento, perdeu o carro, perdeu a imagem e percebeu tarde demais que tinha confundido faturamento com lucro, aparência com substância, estilo de vida com liberdade. Hoje Rodrigo recomeçou, mais velho, mais esperto, mora num apartamento simples, dirige carro popular, guarda 40% de tudo que ganha. Ele finalmente entendeu o segredo do nível 4. Riqueza não é o que você gasta, é o que você guarda. O nível 3 destrói mais fortunas que qualquer crise econômica, porque ele é sedutor, ele é visível, ele traz aprovação social, e a aprovação social é a droga mais viciante que existe. A maioria dos ricos que você conhece está no nível 3 e vai morrer aí, porque nunca tiveram coragem de fazer o que poucos fazem, renunciar ao status para conquistar liberdade. E agora vamos falar de quem fez isso, de quem cruzou a linha invisível entre parecer rico e ser livre. Nível 4. Liberdade. O nível onde o tempo finalmente pertence a você. Júlio Costa nunca foi famoso, nunca apareceu em revista, nunca postou foto de carro importado. Mas aos 38 anos ele se aposentou, não porque herdou fortuna, não porque ganhou na loteria, porque ele fez algo que 99% das pessoas nunca fazem. Ele guardou mais do que gastou durante 15 anos seguidos. Júlio era programador, ganhava bem, 12 mil por mês em 2010. Mas enquanto colegas compravam um carro novo, ele andava de ônibus. Enquanto alugavam apartamentos caros, ele morava com os pais. Enquanto viajavam todo ano, ele ficava em casa e investia. Todo mês, sem falta, 60% do salário ia direto para investimentos. Tesouro direto, ações, fundos imobiliários, previdência privada, sem pressa, sem drama, sem apostas malucas. Apenas método, disciplina, paciência. Em 2018, Júlio tinha 800 mil investidos. Em 2022, tinha 1.800.000. E descobriu que se mantivesse o padrão de vida simples, aquele dinheiro rendia mais que seu salário. Ele tinha alcançado o nível 4, liberdade financeira, e pediu demissão. Hoje, Júlio vive com 8 mil por mês de dividendos e aluguéis. Não é rico ostensivo, não é famoso, não impressiona ninguém no Instagram. Mas ele tem algo que bilionários matariam por ter: tempo. Ele acorda quando quer, trabalha no que gosta, viaja quando decide, recusa o que não quer fazer. Ele está no nível onde 90% dos brasileiros sonham estar, mas nunca chegarão.
Porque liberdade financeira exige algo que a maioria não tem: capacidade de renúncia. Renunciar ao status, renunciar à aprovação, renunciar ao prazer imediato. Durante anos, sem recompensa visível, e pouquíssimos aguentam isso. Segundo dados da B3, apenas 3% dos brasileiros investem em ações. Apenas 5% tem reserva de emergência de 6 meses. A maioria vive mês a mês, porque escolhem o prazer de hoje sobre a liberdade de amanhã. Mas tem algo que Júlio descobriu no nível 4. Algo que mudou tudo. Ele percebeu que liberdade sem propósito é vazio, que acordar sem precisar trabalhar é libertador nos primeiros meses. Depois, vira tédio. E foi aí que ele entendeu: existe algo maior que liberdade. E esse algo é o nível 5. Liberdade é o primeiro nível real de riqueza, porque antes disso você é escravo do patrão das contas da aparência. Mas liberdade ainda é sobre você. E riqueza verdadeira nunca é apenas sobre você, é sobre o que você constrói, sobre quem você impacta, sobre o que fica depois que você se vai. E isso nos leva ao nível que separa os livres dos construtores. Nível 5. Propósito. Quando a fortuna deixa de ser o objetivo e vira ferramenta. Seu nome era Samuel Vieira, e ele tinha um problema. Não era falta de dinheiro. Ele tinha 4 milhões investidos aos 42 anos. Não era falta de liberdade. Ele não trabalhava há 3 anos. O problema de Samuel era vazio. Ele tinha conquistado tudo o que sonhou e percebeu que não era suficiente. Até que em 2019, visitando a cidade onde nasceu no interior da Bahia, ele viu algo que o destruiu por dentro. Crianças sem escola. Famílias sem saneamento, jovens sem perspectiva. E Samuel fez algo que poucos fazem quando chegam ao nível 4. Ele desceu, pegou 500 mil dos seus investimentos e construiu uma escola comunitária. Contratou professores, comprou material, ofereceu ensino gratuito. No primeiro ano, 80 crianças. No terceiro ano, 320. E algo estranho aconteceu. Quanto mais Samuel doava, mais ele recebia. Não em dinheiro, em significado. Ele tinha descoberto o nível 5, propósito. Esse é o nível onde o dinheiro deixa de ser o objetivo e vira apenas ferramenta. Onde você não trabalha mais por você. Você trabalha por algo maior. E, surpreendentemente, é aqui que muitas fortunas crescem. Porque propósito atrai pessoas, pessoas atraem oportunidades. Oportunidades geram riqueza. Olha o caso de Yvon Chouinard, fundador da Patagônia. Em 2022, ele tinha uma empresa que valia 3 bilhões. E ele doou 100% das ações para organizações ambientais. Ficou sem nada, mas a Patagônia, depois disso, cresceu mais do que antes. Porque consumidores não compram apenas produtos, compram propósito. No Brasil, temos exemplos assim. Ayrton Senna, que morreu criando um instituto que até hoje educa milhões. Abílio Diniz, que aos 80 anos trabalha não por dinheiro, mas por legado. Luísa Trajano, que transformou o Magazine Luiza em movimento social além de empresa. Todos eles cruzaram a linha do nível 5 e descobriram que riqueza verdadeira não está no que você acumula, está no que você constrói. Samuel hoje tem menos dinheiro que tinha em 2019, mas construiu 3 escolas, impactou 800 famílias, mudou uma cidade inteira. E ele diz que nunca foi tão rico na vida, porque finalmente entendeu: dinheiro é ferramenta, legado é riqueza. A maioria nunca chega ao nível 5, porque para chegar aqui, você precisa matar o ego. Precisa aceitar que a vida não é sobre você. E poucos estão dispostos a isso. Mas os que chegam, descobrem algo surpreendente. Que existe algo ainda maior que propósito. Algo que não é sobre construir, é sobre influenciar sistemas inteiros. E isso nos leva ao penúltimo nível, o nível do poder invisível. Nível 6. Influência, quando sua voz move milhões e altera mercados.
Em 2013, uma mulher de 35 anos chamada Natalia Arcuri postou o primeiro vídeo no YouTube. Ensinava finanças pessoais. Falava de forma simples, sem enrolação. Tinha 12 visualizações. 10 anos depois, Natalia tem 6 milhões de inscritos. Criou o Me Poupe. Vendeu a empresa por valor não revelado, mas estimado em 50 milhões. Mas a riqueza dela não está no dinheiro, está na influência. Quando Natalia fala, milhões escutam. Quando ela recomenda, pessoas compram. Quando ela critica, marcas mudam. Ela não tem apenas audiência, ela tem poder. Esse é o nível 6, influência. E não confunda com influencer de Instagram. Influência real não é sobre likes, é sobre alteração de comportamento em massa. É quando sua voz muda decisões de milhões. E isso pode acontecer de várias formas. Pela mídia, jornalistas como William Bonner, que com uma frase muda opinião pública. Pela tecnologia, empreendedores como Elon Musk, cujo tweet movimenta bilhões no mercado. Pela política, figuras que mobilizam multidões sem estar no governo. Pelos negócios, CEOs como Luiza Trajano, que redefinem como empresas operam. No Brasil, temos exemplos poderosos. Luciano Huck não é apenas apresentador, é formador de opinião que elege políticos. Roberto Justus não é apenas empresário, é marca que valida outras marcas. Flávio Augusto saiu da Wise Up, mas sua voz em educação e empreendedorismo move mercados. Todos eles estão no nível 6. E o mais importante, influência não se compra, se constrói. Leva anos, décadas e exige algo brutal, consistência absoluta. Natalia Arcuri postou vídeos toda semana durante 10 anos, mesmo quando ninguém assistia, mesmo quando não ganhava dinheiro, mesmo quando parecia inútil. E quando a influência finalmente veio, ela já estava preparada. Mas tem um lado sombrio no nível 6. Influência sem caráter é destrutiva. Olha o caso de Carlos Wizard, fundador da Wizard Idiomas. Construiu império, tinha influência massiva no setor de educação. Mas em 2020, durante a pandemia, usou sua influência para promover tratamentos sem comprovação científica. Perdeu credibilidade, perdeu contratos, perdeu respeito. Porque influência é como fogo, pode iluminar ou queimar. E quando você queima a confiança das pessoas, não há dinheiro no mundo que compre de volta. Por isso, o nível 6 é onde fortunas são feitas e destruídas. Onde reputações valem mais que contas bancárias. Onde uma decisão errada pode apagar décadas de construção. Influência é o nível onde você deixa de ser apenas um jogador e vira quem define as regras do jogo. Mas ainda tem um nível acima. Um nível onde pouquíssimos chegam. Um nível onde não é sobre influenciar pessoas. É sobre controlar sistemas. E esse nível tem um nome: soberania. Nível 7, soberania. O topo invisível, onde fortunas se tornam impérios perpétuos. Poucos brasileiros conhecem o nome Jorge Paulo Lemann, mas ele controla Ambev, Burger King, Heinz, Kraft e dezenas de outras marcas globais. Fortuna estimada 15 bilhões de reais. Mas a riqueza dele não está nos bilhões, está no sistema que ele construiu. Um sistema que continua gerando riqueza independentemente dele. Um sistema que vai durar gerações. Esse é o nível 7, soberania. Soberania não é sobre ser o mais rico, é sobre ser inatingível. É sobre construir estruturas que operam acima das crises, acima dos governos, acima do tempo. Aqui operam famílias que controlam bancos centrais, os Rothschild, família que financiou guerras, impérios e revoluções. Riqueza estimada? Ninguém sabe. Porque não aparece em lista de bilionários. Está escondida em trusts, fundações e sistemas offshore.
conglomerados que dominam recursos naturais. A família Rockefeller, que não é mais apenas sobre petróleo. É sobre controle de energia global, fundações filantrópicas e influência em organizações internacionais. Impérios invisíveis que movem trilhões. BlackRock não é uma pessoa, é uma entidade. Gerencia 10 trilhões de reais, mais que o PIB da maioria dos países. E decide onde esse dinheiro vai. O que significa que decide quais empresas sobrevivem e quais quebram. No Brasil, temos exemplos de soberania. Família Marinho, Globo. Não é apenas mídia, é controle de narrativa nacional há 60 anos. Família Moreira Salles, Itaú. Não é apenas banco, é infraestrutura financeira do país. Família Safra. Opera em 6 continentes. Sobreviveu a guerras, revoluções e crises porque nunca dependeu de um país só. Essas famílias não jogam o jogo, elas criam o tabuleiro. E o mais assustador, a maioria das pessoas nem sabe que elas existem, porque soberania é silenciosa. Não aparece em revista Forbes, não posta no Instagram, não dá entrevista, opera nas sombras, porque exposição é risco. E no nível 7, você não corre riscos desnecessários. Mas como alguém chega aqui? A resposta é: quase ninguém chega, porque o nível 7 exige algo que vai além de dinheiro, influência ou propósito. Exige visão geracional. Você não constrói soberania em uma vida. Constrói em 3, 4, 5 gerações. Olha a família Rothschild. Mayer Amschel Rothschild começou em 1760 como comerciante de moedas em Frankfurt. Mas ele não pensava em ficar rico. Ele pensava em criar uma dinastia. Mandou seus 5 filhos para 5 países diferentes: Inglaterra, França, Áustria, Itália, Alemanha. Cada um abriu um banco. E em 50 anos os Rothschild financiavam reis, imperadores e guerras inteiras. Eles não tinham dinheiro. Eles eram o dinheiro. E mesmo depois de 260 anos, a família continua no topo. Porque construíram sistema, não fortuna. No Brasil, isso aconteceu com os Moreira Salles. Walter Moreira Salles começou com um banco pequeno em Minas Gerais em 1924. Hoje, 100 anos depois, o Itaú é o maior banco privado da América Latina. E a família ainda controla, porque eles nunca venderam, nunca diluíram, nunca perderam o foco. Essa é a mentalidade do nível 7. Paciência absoluta, controle total, visão de séculos. Soberania é o nível final, onde riqueza deixa de ser pessoal e vira institucional, onde fortunas não morrem com pessoas, elas se perpetuam, e onde o jogo não é mais sobre ganhar dinheiro, é sobre moldar o futuro. Poucos chegam aqui, e os que chegam nunca falam sobre isso, porque o verdadeiro poder é invisível. Em que nível você está? Agora você conhece os 7 níveis, e talvez pela primeira vez perceba onde realmente está. A pergunta não é: por que eu não estou no topo? A pergunta é: que decisões vou tomar hoje para subir um degrau? Porque cada nível exige uma transformação. Do nível 1 ao 2, você precisa parar de aceitar migalhas e buscar valor real. Do 2 ao 3, você precisa ganhar mais sem aumentar gastos. Do 3 ao 4, você precisa renunciar ao status e construir reservas. Do 4 ao 5, você precisa encontrar propósito maior que você. Do 5 ao 6, você precisa influenciar milhões com consistência. Do 6 ao 7, você precisa construir sistemas que durem séculos. E talvez você nunca chegue ao 7, talvez nem ao 6. Mas se você subir apenas um nível, sua vida muda completamente. A escada está diante de você, mas nenhum dos 7 níveis se alcança por acaso. Então eu te pergunto, que degrau você vai subir nos próximos 12 meses? A escolha sempre foi sua. Eu vou revelar fortunas bilionárias brasileiras que operam no nível 7, e você nunca ouviu falar. Os 7 níveis não são teoria, são um mapa.
E este canal é sua bússola. Nos vemos no próximo degrau. Where the holler breaks loose, and they think a zip code makes me someone they can abuse.